emprego nos setores de alojamento e de alimentação cresceu 5,5% em 2024 e fechou o ano com cerca de 6 milhões de vagas. O levantamento é do Núcleo de Pesquisa da Foresp, que aponta para o bom desempenho do segmento em relação a 2023. Vamos conversar agora sobre esse bom desempenho com o Enio Miranda, que é diretor de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, a Foresp. Bom dia para você, Enio, seja muito bem-vindo ao Agora. A que você atribui esse número expressivo, esse crescimento no setor? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia aos espectadores do Jornal Agora. Pois é um número bastante positivo. O nosso setor é um setor que, em primeiro lugar, ele depende de mão de obra, né? Nós não conseguimos trocar o atendimento, a experiência do atendimento por robôs, né? Por tecnologia. Então, nós somos dependentes de mão de obra, é o setor que mais emprega no Brasil. E esse número vem mostrando realmente essa liderança aí no país na contratação de mão de obra. O setor vem crescendo, mas esse aumento ele é bastante causado também por um aumento da demanda no turismo no Brasil. No ano passado, o turismo brasileiro fechou aí com números recordes de entrada de turistas estrangeiros e também por um incremento do consumo interno. Então, e ainda por um reflexo também da retomada, parece que não, mas desde a pandemia para cá, nós ainda estamos retomando o crescimento que perdemos, né, na estagnação da pandemia, e essa necessidade de experiências presenciais, ela reflete também no nosso setor. Então, nós temos esse crescimento gerado ainda por uma outra questão. Nós somos muito a porta de entrada. O trabalhador brasileiro, muitas vezes, a classe média, às vezes sai do seu trabalho, perde o seu emprego e ele acaba montando o seu negócio, montando o seu pequeno bar, montando sua pequena pousada, seu pequeno hotel. Nós somos porta de entrada do trabalho, tanto daquele que saiu da carteira de trabalho, quanto no empreendedorismo, quanto também de idosos, de mulheres. Nós somos sempre do primeiro emprego, então nosso setor acolhe muito essa entrada. E isso reflete nos números aí do crescimento da contratação no setor de alojamento, alimentação e no turismo em geral no Brasil esse ano 2024. Um número muito bacana. Você falou várias coisas interessantes sobre o emprego, né? Seja essa receptividade do setor, seja o empreendedorismo envolvido aí, né, como alternativa, seja o que você falou antes, que é um setor que depende de pessoas, né? Que a inteligência artificial não vai substituir completamente. Fala um pouco mais sobre como que está a condição de contratação também no setor. Quer dizer, porque quando cresce muito, a gente escuta dificuldades também, às vezes, de dar próximos saltos. Então, dada essa importância do emprego e todos esses potenciais, como é que hoje é o clima e as condições de contratação? Olha, o nosso setor ele é muito carente, Paula, de mão de obra qualificada. Eu acho que essa talvez seja a principal dor do nosso setor. Temos várias dores, né? Mas essa é muito importante. Então, apesar do crescimento do número de postos de trabalho ainda temos vagas abertas. É um setor que está permanentemente contratando. Nós temos o Sistema S que atende o setor, não dá conta, quer dizer, na verdade, não atende o setor, não consegue dar conta dessa demanda. Os nossos sindicatos patronais aqui no estado de São Paulo, que representamos, têm as suas escolas de formação, mas muitas vezes o trabalhador acaba aprendendo a trabalhar dentro do local de trabalho. Isso é um esforço que nós vemos tratando aí há algum tempo para conseguir formar mais mão de obra. E outra questão também é a questão cultural, né? O jovem hoje, muitas vezes, sem generalizar, mas, enfim, de maneira na média, existe uma cultura aí de não trabalhar aos finais de semana, e o nosso setor, ele funciona ao contrário, né? Ele trabalha muito fortemente aos finais de semana, muito fortemente nos feriados. Então, essa questão cultural aí das novas gerações também é um desafio para nós conseguirmos acolher essa população. Então, preencher as vagas é uma dificuldade que nós temos hoje, entre outras dificuldades, né, do setor, como alguns monopólios na cadeia de custos, a alta da inflação dos alimentos, as altas taxas de juros atualmente no país. Então, o investimento está muito complicado. O setor está muito achatado, ele quer crescer,
ele tem demanda, mas existem algumas barreiras aí no crescimento que poderia fazer com que esse número fosse ainda melhor, né? Enio, eu estava vendo aqui alguns dados, né, da pesquisa, parece que o setor só ficou atrás do segmento de transporte e de construção civil, que é extremamente grande, né, e representativo aí na geração de empregos, mas ainda assim, como você mencionou, poderia até ser maior, mas é um número expressivo. Sem dúvida nenhuma. Nós poderíamos, inclusive, estar contratando mais do que a construção civil se não fosse esses entraves estruturais do nosso setor que nós estamos discutindo bastante e pleiteando aí bastante a atenção das autoridades em relação a isso. Mas é um setor, junto da construção civil, por exemplo, é o setor que mais emprega, né, que mais precisa da mão de obra. Nesse resultado, o setor dos transportes também mostrou um crescimento muito interessante. Eu não conheço as dinâmicas do setor de transporte, mas muito talvez por causa aí também de ocupação, mais ocupação do que emprego CLT, do que carteira assinada, em função aí de aplicativos e uma série de questões. No nosso setor, ao contrário, nós contratamos muito CLT e também muito temporário. Por exemplo, agora no Carnaval tivemos sucesso de ocupação no estado de São Paulo, da rede hoteleira e também um aumento significativo no consumo de bares e restaurantes, mas para isso nós precisamos também de contratação temporária. Então, são características específicas de cada setor. Por isso se discute aí questão de jornadas de trabalho. Então, o nosso setor ele não consegue se adaptar a uma jornada média para todo o país. Nós temos peculiaridades importantes para poder atender ao turista estrangeiro, ao turista brasileiro, turista interestadual e a população das cidades que utiliza de alimentação fora do lar ao trabalhador brasileiro, né? Então, são peculiaridades muito interessantes, mas o setor, sim, ele é sempre um dos líderes na contratação nesse ano passado, aí acompanhado da construção civil e do transporte, né? Agora, você falou de alguns desafios, né? Alguns, sei lá, por taxa de juros alta, que acaba sendo, enfim, não é algo que o setor consegue apoiar tanto no sentido de resolver, porque é um problema mais amplo aí que está aí na macroeconomia brasileira. Mas tem outros entraves que você falou, outros desafios. Qual que você acha hoje que está mais fácil, digamos assim, que existe uma possibilidade de ser resolvido e que é o foco do setor, eventualmente, impulsionar aí as soluções e quais seriam elas? É a questão do mercado de trabalho? Onde que você... Porque também a alta dos alimentos também tem várias alternativas que escapam ao que o setor consegue atuar diretamente. Então, o que você escolheria, né? Eu vou resolver uma coisa. Qual que é a coisa que está mais perto? Olha, resolver uma coisa, escolher uma, não vai resolver toda a questão. É uma pergunta bastante difícil. Eu diria o seguinte: claro, a questão da inflação dos alimentos é muito importante. Estamos nessa semana discutindo em Brasília o término do PERSE, né, do apoio às empresas realizadoras de evento, que houve durante a pandemia, que foi muito mal distribuído. O nosso setor sofreu muito mesmo com essa medida. A questão da desoneração da folha de pagamento. Isso tudo é muito importante. Algumas questões da nossa cadeia de custos que talvez estejam em discussão poderiam ser mais bem trabalhadas, por exemplo, os monopólios no sistema de vale-refeição. O trabalhador brasileiro não sabe, acaba não tendo essa conta, ele recebe lá o seu vale-refeição, hoje digital, o seu cartão de vale, mas ele não sabe que daquilo que ele está pagando, até 14% do valor bruto da refeição acaba indo para as empresas do monopólio do sistema de vale-refeição. Isso onera de um impacto gigantesco nos nossos custos e impede o crescimento do setor para alimentar o trabalhador. Então, a preocupação do governo federal com a inflação dos alimentos é legítima e deve ser atacada, mas ela resolveria na alimentação fora do lar com uma regulamentação básica do monopólio dos sistemas de vale-refeição. Também no delivery temos esse problema, é um outro problema, mas esse do vale-refeição, ele é muito importante porque ele impacta diretamente no consumo de alimentação do trabalhador brasileiro, entre algumas outras questões, como nós falamos, né, Paulo?
Não, mas acho que você escolheu bem aí, não conseguiu uma varinha só, mas foi resolvendo. Agora, a outra pergunta que eu ia te fazer, você falou no começo que que a pandemia, todo mundo, né, observou, acompanhou o impacto que teve particularmente no setor de serviços e nesse setor de serviços, né, pensando em hotéis, pensando em restaurantes, e que a gente ainda não chegou de novo no patamar anterior. Quem está investindo no setor agora já olha para frente com alguma estabilidade, falta essas questões mais estruturais mesmo, ou ainda tem insegurança de uma nova onda, não pandêmica, mas uma nova onda econômica que não sustentaria esse investimento? Como é que está o clima para a entrada no setor? Olha, o setor no Brasil, ele ainda tem espaço para crescimento, ele ainda não tem um atendimento pleno de toda a sua potencial demanda. A questão é estrutural do país, né? Investir no Brasil, empreender no Brasil é sempre um desafio. As previsões aí desse ano em relação ao crescimento do PIB não são muito otimistas e tudo isso, logicamente, impacta fortemente no nosso setor. Mas eu diria que os entraves, como dependemos de mão de obra, a questão de exoneração de folha de pagamento, existe uma complexidade muito grande do empreendimento no Brasil e não é somente no nosso setor. Nosso setor ele sofre como outros nesse sentido. Agora, é um setor que tem ainda um enorme potencial, se nós formos falar apenas do turismo internacional, por exemplo, países, vou fazer um exemplo rapidamente, como a Austrália, que tem a mesma distância da Europa e Estados Unidos do Brasil, mais ou menos, né? Às vezes até um pouco mais longe, eu digo pela distância dos grandes emissores mundiais, tem 3 vezes mais receptivo turístico estrangeiro do que tem o Brasil. Então, o nosso potencial de crescimento é muito forte. Infelizmente, o turismo ainda não foi colocado numa pauta central de desenvolvimento econômico do país, como foi feito em vários países do mundo, e o turismo tem essa característica, tem esse potencial. Então, nós temos que olhar com atenção a esse setor, porque é um setor que gera empregos, é um setor que gera riqueza, é um setor que acolhe, presta serviços à população e ao turismo, e é um setor que envolve mais de 52 segmentos de atividades. Portanto, ele é multissetorial, digamos assim. O turismo, ele impacta nas cadeias produtivas do turismo, impacta em 52 segmentos de atividade, setores de atividade. Então, é muito estratégico investir no turismo e é isso que a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção nas nossas políticas públicas nacionais. Então, ele tem demanda para crescimento, merece um investimento, mas precisa de atenção, né? É isso, é sempre muito bom, né, falar sobre oportunidade de emprego e também crescimento nesse setor. Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, muito obrigada, viu, pelo seu tempo e pela sua participação aqui no Agora. Bom dia. Bom dia, Paulo, muito obrigado, estou sempre à disposição.